Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos começar o estudo da função logarítmica, verificando seu domínio, sua imagem e a representação gráfica. Então a função logarítmica é toda função escrita na forma f de x igual a log de x na base a, ou y igual a log de x na base a. Veja que ela tem o formato de como a gente vem escrevendo o logaritmo normalmente, onde o x, que é o antilogaritmo, tem que ser maior que zero, e a base a maior que zero, diferente de 1. Isso pela definição. E pela definição a gente já nota, o domínio da função. Veja que a variável x, que é a variável independente, está no antilogaritmo. Ele tem que ser maior que zero. A função logarítmica é a função inversa da função exponencial, Por isso que a gente escreve, logaritmo de x na base a é y, Então a na y é igual a x, a na y é igual a x, Eu posso escrever pela função inversa, Quando se estuda a função inversa, daí eu mudo aqui a variável, Daí eu escrevo y igual a na x, daí eu tenho a função exponencial, trocando o papel da variável. Por isso que elas se dizem inversas. O x tem que ser maior que zero e o a maior que zero, diferente de 1. Veja que o domínio é R mais asterisco, quer dizer, o domínio são todos os positivos, então x tem que ser maior que zero, pela própria definição de logaritmo, e a imagem é o conjunto dos reais. A imagem é o valor do y, que é o resultado do logaritmo. Quer dizer, o resultado do logaritmo pode ser qualquer número real, positivo, negativo, raiz, fração e assim por diante. E gráfico da função. Bom, para estudar o gráfico, nada melhor de começar com um exemplo. Então, vamos ter alguns exemplos, então a gente vai tirando conclusões aqui. Então, exemplo A, f de x igual ao logaritmo de x na base 2. A gente pode atacar isso aqui de duas formas, É claro que a gente vai fazer tabelinha aqui, que fica mais fácil, Eu posso transformar essa forma logarítmica para a forma exponencial, chamando esse logaritmo de x na base 2 de y, e escrever 2 na y igual a x. E aí vai atribuindo valor para o y e achando o x, é uma maneira. Ou deixar assim também, porque como a base é 2, a gente pensa assim, vamos atribuir para o x potências de base 2, e aí vai dar sempre o número inteiro. Então, pelo menos potências de base 2. Então, vou atribuir para o x, por exemplo, o valor 1. Eu sei que o logaritmo de 1 em qualquer base é zero, então o logaritmo de 1 na base 2 é zero. Esse vai ser nosso ponto A ali no gráfico. Agora eu vou atribuir para o x 2. Logaritmo de 2 na base 2, logaritmo da própria base é 1, que é o nosso ponto B. A gente pode também pensar assim, o x é o antilogaritmo. Quer dizer, a base 2 elevado ao resultado tem que dar esse x. Quer dizer, a que número eu tenho que elevar o 2 para dar 1? É zero. A que número eu tenho que elevar o 2 para dar 2? É 1. Então, sempre assim. O y é um número que eu vou elevar à base. Então, o x é 4. A que número eu tenho que elevar o 2 para dar 4? Tem que elevar a 2. Então, o logaritmo de 4 na base 2. Ponto C. Se o x é 8, qual é o logaritmo de 8 na base 2? A quanto eu tenho que elevar o 2 para dar 8? A 3. É o nosso ponto D no gráfico. Agora vamos pegar um meio. Logaritmo de 1 meio na base 2. A quanto eu tenho que elevar o 2 para dar 1 meio? Então, para dar 1 meio, vai inverter, eu tenho que elevar o 2 a menos 1. Então, 2 elevado a menos 1 é 1 meio. É o ponto E. 1 quarto. Logaritmo de 1 quarto na base 2. A quanto eu tenho que elevar o 2 para dar 1 quarto? A menos 2. É o nosso ponto F. Veja que quem fez bem as nossas aulas até agora, praticamente já sabe os valores que vão dando aqui. Então aqui está nosso gráfico. O gráfico já está pronto aqui, mas como é que nós iríamos fazer? Primeiro vamos marcar esses pontos. O ponto 1, 0, está aqui, 1, 0, que é o ponto A. O 2, 1, ponto B, x é 2, y é 1. O ponto C é o 4, 2, x é 4, y é 2. O ponto D é 8, 3, lá o D, x é 8 e o y é 3. O
o ponto E, 1 meio menos 1, 1 meio no x e menos 1 no y. Esse ponto aqui, ó, 1 meio menos 1. E o ponto F, 1 quarto menos 2. 1 quarto aqui é a metade de 1 meio, né? Trazendo para cá, vai lá ali no menos 2. Então, marcando esses 6 pontos, daí unindo com uma linha, vai dar esse gráfico aqui. Tá? Veja que o gráfico, né, se eu vou descendo aqui, ele nunca vai encostar o eixo Y. Porque o x tem que ser maior que zero. Então, se ele encostar o eixo Y, daí o x é zero. Então, o gráfico está todo à direita do eixo Y. Tá? Quando um gráfico tende a uma reta ou a um eixo, né, infinitamente nunca encosta, aquela reta é chamada de assíntota. Então, aqui o eixo Y é uma assíntota. Tá? Veja que o domínio da função é R mais asterisco, quer dizer, maior que zero, né? Ou de zero a mais infinito, aberto no zero. O x aqui não pode ser zero. A imagem os reais. Tá? Qualquer y que eu pegar aqui vai ter ponto no gráfico ali. Ó. Então, o gráfico aqui ele varre todo o eixo y aqui. Tá? E a função é crescente, pois a base do logaritmo é maior que 1. Tá? Então, quando a base aqui é maior que 1, a função é crescente. Tá? Antes de adiante, né, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe seu comentário. E divulgue com seus colegas. Tá? Exemplo B, ó. f de x igual a logaritmo de x na base 1 meio. Bom, agora eu peguei uma base entre 0 e 1. Tá? Antes a base era maior que 1. Então agora a base é positiva, tá? Mas menor que 1. Então quando a base é número entre 0 e 1, vocês vão ver que o gráfico é decrescente. Então vamos fazer a tabelinha aqui. Ó. Vamos atribuir valor para o x que tenha facilmente potência aqui de base 2. Né? 1 meio eu posso inverter e fica a potência de base 2. Então vou começar com o mais fácil que é 1. Ó, tá? Logaritmo de 1 na base 1 meio é 0. Tá? Agora vamos pegar o nosso ponto A ali no gráfico. Agora 2. Ó, logaritmo de 2 na base 1 meio. A quanto eu tenho que elevar 1 meio para dar 2? Né? 1 meio eu tenho que elevar a menos 1. Que 1 meio na menos 1 vai inverter e fica 2. Ó. Então tem que ser menos 1. Tá? Que é o ponto D. Veja que o y aqui é o valor que eu tenho que elevar 1 meio. É o resultado do logaritmo, é o expoente. Tá? Agora 4. Ó. Qual é o logaritmo de 4 na base 1 meio? A quanto eu tenho que elevar 1 meio para dar 4? Tá? Eu tenho que elevar 1 meio a menos 2. Tá? Então 1 meio elevado a menos 2, a inverter vai ficar 2 na 2, que é 4. Se o x, ponto C, se o x é 8, tá? Logaritmo de 8 na base 1 meio, a quanto eu tenho que elevar 1 meio para dar 8? Tá? É menos 3. 1 meio elevado a menos 3 vai inverter, fica 2 na terceira, que é 8. Vai ser nosso ponto D. Agora 1 meio. Logaritmo de 1 meio na base 1 meio é 1, quando é igual a ele mesmo. Tá? Quer dizer, a quanto eu tenho que elevar 1 meio para dar 1 meio? Né? A 1, que é o nosso ponto E. 1 quarto. Né? Logaritmo de 1 quarto na base 1 meio. A quanto eu tenho que elevar 1 meio para dar 1 quarto? Eu tenho que elevar a 2. Né? 1 meio elevado a 2 dá 1 quarto, que é o nosso ponto F. Tá? Então aqui está o gráfico. Ó. Tá? Então nós vamos marcando aqui ó, o ponto 1, 0. Ó. 1, 0, esse ponto aqui, ó, x é 1, y é 0. O 2 menos 1, 2 menos 1, aqui é o ponto B. Tá? 4 menos 2, x é 4, y é menos 2. É esse ponto C aqui. Tá? 8 menos 3, o x é 8 e o y é menos 3. Vai dar esse ponto D aqui. Tá? Então já marcamos esses 3 pontos. Esses 4 pontos aqui. Agora o ponto E. O x é 1 meio, o y é 1. Ó. O x é 1 meio e o y é 1. Ó. Vai o ponto E. Ponto F, o x é 1 quarto, o y é 2. 1 quarto está na metade aqui, entre 0 e 1 meio. Está aqui na metade, ó, levando para lá, ó, dá 2. Tá? Então nós temos esses 6 pontos aqui, unindo vai dar essa linha aqui decrescente. Veja que também aqui ó, se aproxima do eixo y e nunca encosta o eixo y. Por isso que o x nunca vai ser 0. Tá? Então o domínio é R mais asterisco, ou de 0 aberto a mais infinito. Os valores de x é de 0 aberto a mais infinito, para cá. Tá? E a imagem é todos reais. Todo y aqui tem ponto no gráfico. Tá? E a função é decrescente, porque a base é menor que 1 e maior que 0. Né? 1 meio aqui. Barbadinha.
Letra C. F de x é igual ao logaritmo de x mais 1 na base 1/3. Tá? Agora veja que eu não tenho só x aqui, eu tenho x mais 1. Tá? Então nós vamos ter que cuidar no domínio lá. Então vamos fazer a tabelinha aqui. Ó. Tá? Então como é que a gente vai pensar para calcular o x? Tá? Veja que a base é 1/3, né? 1/3, se eu inverter, fica 3 na menos 1, né? Então eu vou ter potências de base 3. Então eu vou atribuir para o x aqui número que somado com 1 dê uma potência de base 3. Isso que a gente tem que pensar. Tá? Então o primeiro valor que eu pensei é o 0, ó, porque 0 mais 1 é 1. E logaritmo de 1 na base 1/3 é 0. Né? O logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Vai ser nosso ponto A no gráfico. Tá? Agora se o x é 2, ó, por que eu pensei em 2? Porque 2 mais 1 é 3. Ó, e logaritmo de 3 na base 1/3, né, a quanto eu tenho que elevar 1/3 para dar 3? Né? A menos 1. 1/3 elevado a menos 1 vai inverter, fica 3. Né? É o ponto B. É assim que tem que pensar. Tá? Fazendo mentalmente, a gente treina a nossa mente, né? A gente vai pensando, fazendo cálculo mental, assim. Né? É interessante isso. Tá? Se o x é 8, ó, 8 mais 1 é 9. Qual é o logaritmo de 9 na base 1/3? Dizer, a quanto eu tenho que elevar 1/3 para dar 9? Eu sei que 1/3 elevado a 2 dá 1/9. Então, se eu inverter, fica 9. Então, tem que ser menos 2, que é o ponto C. Barbadinha. Ó, menos 2/3. Né? Por que eu peguei menos 2/3? Que menos 2/3 mais 1, o 1 é 3/3. Menos 2/3 mais 3/3 é 1/3. Então eu tenho o logaritmo de 1/3 na base 1/3, que é 1. Tá? Então eu escolhi o menos 2/3 para dar como resultado aqui 1/3. Tá? Menos 2/3 mais 1 é 1/3. E logaritmo de 1/3 na base 1/3 é 1. É o nosso ponto D. Tá? Agora eu peguei o menos 8/9. Por quê? Menos 8/9 mais 1, o 1 é 9/9. Menos 8/9 mais 9/9 é 1/9. A quanto eu tenho que elevar 1/3 para dar 1/9? Tem que elevar a 2. Tá? Então é o ponto I. Pensando bem nisso aí, que é uma barbadinha. Então aqui está nosso gráfico. Ó, tá? O ponto A é o 0, 0, aqui, ó, a origem do sistema 0, 0. O ponto B é o 2 menos 1, ó, ponto B é 2 menos 1. O ponto C é 8 menos 2. Tá bem aqui, ó, 8 menos 2. Aqui é o ponto C, ó, bem longe lá. Então tem esses 3 pontos. Agora, o ponto D, o Y é 1 e o X é menos 2/3. Ó. O Y é 1, tá? E aqui, ó, ele cai no menos 2/3. Tá? A fração aqui. Tá? O ponto E, o Y é 2. Ó. No ponto E, o 2, eu levo o 2 até o gráfico. E ele vai cair aqui, ó, né, no menos 8/9. Aqui é para ser menos 8/9. Tá? Então, se eu unir esses pontos aqui, ó, tá? E prolongar, né, e prolongar para cá também, tendo cuidado que ele nunca vai encostar no eixo que passa no menos 1 aqui, ó, nessa reta no menos 1. Tá? Por quê? Porque se eu pegar o menos 1 e substituir no x, menos 1 mais 1 vai dar 0. E logaritmo de 0 não existe. Então o gráfico aqui vai subir e vai se aproximar infinitamente desta reta vertical e nunca vai encontrar. Essa reta vertical é uma assíntota. Tá? Então a gente pode achar o domínio também assim. Ó. Quer dizer, que valor atribuir para o gráfico. Ó. Eu sei que o antilogaritmo tem que ser positivo. Então x mais 1 tem que ser maior que 0. Logo, o x tem que ser maior que menos 1, passando para o lado. Tá? Então, eu só posso atribuir valores para o x maiores que menos 1. Tá? Por isso que eu comecei pelo 0. Ó. Mas ó, não é só o 0 que tem maior que menos 1. Ó. Tem o menos 1 meio, tá? Tem ali o menos 2/3, menos 8/9. Tem infinitos valores aqui. Tá? Mas inteiros são 0, né? E assim por diante. Tá? Então, o domínio da função é de menos 1 aberto a mais infinito. Ó. Menos 1 aberto, ó, não encosta até mais infinito. Tá? Aqui está dando domínio, ó, maior que menos 1. E a imagem os reais. Qualquer y aqui tem ponto no gráfico. E a função é decrescente, porque a base do logaritmo é menor que 1 e maior que 0. Tá?
positivo e menor que 1. É o número entre 0 e 1, ó, 1/3. Barbadinho. Exemplo D. f de x é igual a 2 mais o logaritmo da base 2 de x menos 1. Bom, aqui eu fiz uma combinação. Ó. Veja que eu tenho logaritmo de x menos 1, parecido com o anterior, que era x mais 1, só que agora eu estou somando a todo o resultado do logaritmo 2 aqui. Tá? Então, nós temos mais uma coisa aqui para fazer. Então, vamos para a tabelinha aqui, xy. Veja que eu tenho logaritmo de base 2, então eu vou atribuir para o x número que dê potência de base 2. Tá? E vou começar com 2. Ó. Por quê? Porque 2 menos 1 é 1. E logaritmo de 1 na base 2 é 0. Só que eu tenho que somar agora com esse 2. Ó. 0 mais 2 vai dar 2. Esse vai ser o nosso ponto A. Tá? Agora o próximo que eu vou dar aqui ó, é o 5. Por quê? 5 menos 1 é 4. Tá? Logaritmo de 4 na base 2. A quanto eu tenho que elevar o 2 para dar 4? Eu tenho que elevar 2. Tá? Então aqui o logaritmo é 2, mais aquele 2 vai dar 4. Então é o ponto B. Tá? Próximo que eu vou atribuir é o 9. Por quê? 9 menos 1 é 8. Vai dar uma potência de base 2. A quanto eu tenho que elevar o 2 para dar 8? Né? A 3. E 3 mais 2 dá 5. Vai ser nosso ponto C. Tá? E assim por diante. Tá? O próximo aqui, né, de potência de base 2, seria o 16. Aí eu tinha que dar o valor 17 para o x. Aí vai dar número muito grande. Tá? Aí eu peguei fração, 3 meios. Tá? Se o x é 3 meios, 3 meios menos 1 é 3 meios menos 2 meios, é 1 meio. Para quanto eu tenho que elevar o 2 para dar 1 meio? Eu tenho que elevar o 2 a menos 1. Tá? Então, o logaritmo de 1 meio na base 2 é menos 1. E menos 1 mais 2 vai dar 1, que é o nosso ponto D. Tá? Próximo aqui, 5 quartos. Ó. 5 quartos menos 1. Tá? Então, é 5 quartos menos 4 quartos. Tá? Que vai dar 1 quarto. A quanto eu tenho que elevar o 2 para dar 1 quarto? A menos 2. 2 elevado a menos 2 dá 1 quarto. Então, aqui tem que ser menos 2. Mais 2 vai dar 0. Que é o nosso ponto E. Tá? Barbadinho. Tá? 9 oitavos. Tá? 9 oitavos menos 1. É 9 oitavos menos 8 oitavos. Isso vai dar 1 oitavo. Então, para quanto eu tenho que elevar o 2 para dar 1 oitavo? Tem que elevar o 2 a menos 3. Tá? Porque 2 na terceira é 8, como é negativo, fica 1 oitavo. Tá? Então, 2 elevado a menos 3. Então, o logaritmo aqui é menos 3. E menos 3 mais 2 fica menos 1. Vai ser nosso ponto F. Tá? Então, vamos ver o gráfico aqui. Ó. Tá, ó, primeiro ponto A, ó, 2, 2. Ó. Começar aqui em cima. Ó. Ponto A, 2, 2. Ó. Ponto B é o 5, 4. Tá? Então, ponto B aqui, ó, 5, 4. Tá? Veja que eu aumentei aqui a graduação para aparecer frações também. Ó. Tá? O 9, 5 é o ponto C. Ó, lá, ó. 9, 5 é o ponto C. Então, eu tenho esses 3 pontos aqui por enquanto. Tá? Aí eu peguei o ponto D. Ó, que é o ponto D. 3 meios, 1. Ó. Tá? 3 meios aqui, que é 1,5 no 1 aqui. Ó. Tá? O ponto E. 5 quartos, 0. Ponto E aqui. Ó. 5 quartos é 1,25 no 0 aqui. Tá? E o ponto F, 9 oitavos menos 1. Ponto F aqui, ó. 9 oitavos está aqui, ó. Tá? Um pouquinho mais que 1 aqui, ó, no menos 1. Aí veja que o gráfico aqui vai decrescendo aqui e nunca encosta aqui no eixo que passa no 1 aqui, ó. Tá? Porque se aqui for 1, 1 menos 1 é 0, ó. O x menos 1 tem que ser maior que 0. Isso aqui tem que ser positivo, ou seja, o x tem que ser maior que 1. Tá? Por isso que o gráfico aqui, ó, veja, maior que 1, tá? Qualquer coisinha à direita aqui já é maior que 1. Então, existem infinitos números aqui maiores que 1. Tá? E vai adiante. Tá? Então, o domínio da função é de 1 aberto a mais infinito. Tá? Daqui para lá. E a imagem, todos reais. Tá? No y aqui, todos têm ponto no gráfico. E a função é crescente, porque a base é maior que 1. Ó. A base é 2. Tá? Barbadinha. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe seu comentário.